Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês do segundo trimestre de leituras de 2021 e esse vídeo está sendo gravado muito tempo depois que esse trimestre acabou, mas eu resolvi trazer para ficar organizado e contar o que eu li nesses 3 meses, que foi abril, maio e junho, então bora lá! Então, começando com abril, que é o mês que eu mais li livros até agora, eu consegui ler 7 livros, que foram 3 livros da Agatha Christie, do box que eu tenho dela aqui. Foram também 3 e-books de graça, daqueles que eu consigo na Amazon, e mais um livro pro vestibular. Então, da Agatha Christie eu li 100 Gramas de Centeio, A Maldição do Espelho e Nêmesis, bem certinho nessa ordem. Ficando assim em primeiro lugar entre eles, também assim, nessa ordem, eu acredito que o 100 Gramas de Centeio foi o que mais nos surpreendeu no final. A Maldição do Espelho, eu posso dizer que foi assim o mais entendível dele, tem um final bem compreensivo e emotivo. E o Nêmesis também teve um final bem impactante. E o quarto livro que eu li em abril foi um e-book da editora Wish, disponibilizado também de graça na Amazon, que é A Noiva da Caveira e Outras Histórias, que contém vários contos, várias histórias muito antigas de vários países ao redor do mundo. Então, por questão de cultura, por questão de saber de onde veio mais ou menos algumas histórias que a gente conhece hoje em dia mesmo, é um livro assim incrível. Ele é um livro bem curtinho, algumas histórias elas têm uma facilidade para você ler, outras já nem tanto, mas por questão de cultura, gente, foi incrível. Já o quinto livro que eu li em abril foi Tudo e Todas as Coisas, que também foi um livro, um e-book disponibilizado de graça. Esse livro eu tava bem ansiosa pra ler, porque eu tinha assistido o filme e eu sou apaixonada naquele filme. E o livro, na verdade, eu consegui ler em questão de horas, porque ele tem uma facilidade incrível. Eu já acho mais fácil a leitura pelo e-book, eu acredito que ela vai mais fluente, ela vai mais rápido. E esse livro, ele não só tem os pensamentos da personagem, no caso, como ele também tem, assim, mensagens trocadas, então tem muita página, assim, muita parte que fica em branco, muita parte que é facílimo de ler, mas ele não deixa de ser um livro incrível, por isso é uma leitura gostosíssima. Você que está em uma ressaca literária, assim como eu estou no momento, faça seu favor de ler esse livro. E o sexto livro que eu li em abril foi A Luz que Perdemos, que também foi um e-book que eu consegui de graça. Esse livro eu basicamente estraçalhei ele no meu Scooby, eu odiei, na verdade, essa leitura. Tive um pavor da necessidade da personagem principal e urgente para uma psicóloga e esse assunto não ser tratado nenhuma vez no livro. E se vocês quiserem saber mais sobre ele, eu sugiro que leiam a minha resenha. E o sétimo e último livro que eu li em abril foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que foi um dos melhores livros da literatura brasileira que eu já li. Ele estava em uma das listas dos meus vestibulares. E ele foi uma leitura assim bem prazerosa, considerando há quanto tempo que ele foi escrito, e ele tem gigantescas críticas sociais, então para quem tem vontade de começar uma leitura realmente da literatura brasileira, eu recomendaria ele demais. Já em maio eu diminuí os 7 livros de abril e consegui ler só 4 livros. 2 também foram dessas minhas listas de vestibulares e 2 foram... Um foi uma releitura e outro foi a continuação dessa releitura. Então o primeiro livro foi Toda a Poesia, do Paulo Leminski, que é esse que tá aqui do meu lado no momento. E ele foi um livro sensacional pra mim também. Ele é um livro de poemas, obviamente de poesia, e foi um dos livros mais legais que eu li esse ano. Eu acredito que a poesia dele conversa muito com o meu estilo, conversa muito comigo. Ele era uma pessoa de se admirar, uma pessoa aqui da minha região, e pra mim ler essas coisas meio sem sentido dele foi muito especial. Já o segundo livro de maio foi a obra completa do Murilo Rubião, que é um livro bem curtinho. É um livro de contos também, é um dos livros que estava nas minhas listas de vestibulares, e ele é um livro que dividiu muito a minha opinião, porque do começo até metade eu acredito que ele tem os contos mais incríveis que eu já li, e da metade pro final eu acredito que tem uns contos muito mais estranhos do que o necessário, talvez, eu não sei. Teve alguns que eu me senti deveras incomodada ao ler,
Mas a primeira parte ela foi sensacional, então na hora de dar nota foi bem complicado pra mim. Eu também tenho resenha sobre ele pra quem ficou curiosa pra saber o porquê, então lá tá bem mais explicadinho, mas de forma geral ele foi um livro bem interessante de ser lido. Já o terceiro e quarto livro de maio, eu fiz uma releitura de Crave a Marca e eu li o próximo, né? É uma duologia da mesma escritora de Divergente e o próximo é Destinos Divididos, então eu fiz essa releitura do primeiro e li o segundo pra finalizar, pra não deixar esse mundo em aberto. Tanto a releitura quanto a leitura do segundo livro. Pra mim, eu amo muito tudo que é de fantasia, tudo que é essa literatura mais jovem, então pra mim é sempre uma leitura muito gostosa, eu recomendo pra vocês também. E em junho eu consegui diminuir mais uma vez o número de livros, eu consegui ler apenas 3. E por lá eu já tava começando a sentir que eu, quem sabe, entraria numa ressaca literária, então o primeiro livro que eu li foi o Livro da Selva, que é esse que tá aqui, que eu considero o livro mais bonito da minha estante. E o segundo livro foi Peter Pan e Wendy, que tá aqui em cima, que também é um dos livros mais bonitos da minha estante. Ambos são da editora, né, do Instituto Mojo, que tem vídeo aqui no canal, demonstrando eles bem pertinho. E o Livro da Selva, pra quem não sabe, é a história do Mowgli, é um dos que eu mais estava animada pra ler, mas eu achei ele, não vou dizer confuso, mas eu tinha certeza que seria uma história assim com começo, meio e fim. E na verdade são vários contos sobre o Mowgli e sobre outros personagens que nós não conhecemos. São personagens que não tem a ver nem com a selva, tem alguns que se passam assim com foquinhas no mar, tem alguns que se passam com animais usados em batalhas, então são histórias bem diferentes. Cobras dos jardins, são histórias bem diferentes mesmo. Não vou dizer que elas são ruins, gente, elas são incríveis de ler, mas é porque realmente algumas delas não têm relação com o Mowgli, mas isso não deixa o livro, não apaga o brilho que o livro tem. E do Peter Pan e Wendy eu achei uma história bem engraçada. Eu não sei como funciona especificamente a tradução deles, se a edição da Zahar, por exemplo, é muito diferente, mas eu não achei um livro assim tão infantil. Pra mim ficou bem confuso o fato de Peter Pan sempre ser relacionado com uma leitura infantil, considerando que tem bastante agressividade, algumas coisas bem estranhas, bem machistas, por exemplo, também tem. Óbvio que é um livro muito antigo e que enfim, é uma coisa bem estranha, mas a leitura é muito proveitosa, sabe? Também tem vários ensinamentos por outro lado. E o terceiro livro que eu li em junho, finalizando com 14 livros lidos nesse trimestre, foi Como Mudar a História de um Dragão, que é mais um daqueles livros do Como Treinar o Seu Dragão. E eu li ele nos últimos 5 dias do mês. Foi uma leitura assim pra tentar quebrar realmente aquilo que eu estava percebendo que estava acontecendo. Acho que os livros que eu tinha lido antes eram muito pesados. E esse realmente é um daqueles livros que eu recomendo pra você iniciar uma leitura, pra você recomendar uma leitura, pra você usar como uma leitura leve, uma leitura fluida, engraçadinha, divertida, de aventura. E eu totalizei com esses 14 livros lidos no trimestre. Gravei esse vídeo bem depois, então me perdoem. Eu sempre posto resenha de todos os livros que eu leio, ou no meu Scooby, no meu Instagram de livros. Então me sigam nas redes sociais, curtam e comentem nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, se inscrevam no canal e é isso.